Senador, CPI hoje tem um dia importante, né? Vai ouvir justamente uma funcionária do Ministério da Saúde que era responsável, Regina Célia, que era responsável aí pela fiscalização. Qual é a expectativa para o depoimento de hoje? E, diante das últimas reportagens, hoje o Jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem falando sobre as negociações com a Davatt, o Fantástico também trouxe, quer dizer, a imprensa tem trazido muitos dados. O que já se sabe, e a CPI tem outros, o que já se sabe em relação a esse contrato nebuloso, em relação à Covaxin e também à AstraZeneca, e a expectativa para o depoimento de hoje, senador? A CPI tem tentado detalhar todas as investigações, todos os detalhes das negociações por vacina, né? Nós identificamos morosidade, dificuldade, má vontade com relação a grandes fornecedores, como a Pfizer e a Johnson e o próprio Butantan, e uma aceleração com relação a outros fornecedores, como CanSino e Covaxin. No caso da CanSino, foi suspenso o contrato, a própria CanSino, que é uma fabricante chinesa, suspendeu a representação, que era por uma empresa da cidade de Maringá, com funcionários, diretores extremamente ligados ao líder do governo, o deputado federal Ricardo Barros. No caso da Covaxin, o contrato foi assinado e o dinheiro está empenhado, ou seja, está bloqueado o orçamento, 1,6 bilhão de reais. Uma vacina que saiu mais cara, ela migra de US$ 10 para US$ 15, sem nenhum tipo de questionamento ou negociação por parte do governo brasileiro. Era uma vacina que não tinha concluído sequer as etapas de pesquisa quando foi comprada. É totalmente diferente dos outros casos. E, finalmente, a gente tem essa situação da Davatt, que é aparentemente uma tentativa de golpe, um estelionato, onde o estelionatário acabou esbarrando num esquema de corrupção. É um caso inusitado do corrupto pedindo propina para o estelionatário. E tudo isso num circo de pessoas sem nenhum tipo de formalidade ou vinculação. São colegas de farda, colegas de clube de tiro, pessoas ligadas a ONGs de uma certa conotação religiosa, toda essa mistura envolvendo uma negociação bilionária. Parece não fazer nenhum sentido, mas é a vida real que nós temos hoje em Brasília, infelizmente. O fato de não ter ido adiante esse contrato tira a culpa dos envolvidos ou não, hein, senador? Não tira a constatação de que é um desastre gerencial, né? Você tem a culpa do Ministério da Saúde negociando com um cidadão que claramente não tem condições de fornecer o produto, né? Isso é muito evidente, e não tira a configuração do crime propriamente dito de corrupção, porque basta o pedido, a solicitação da propina. Você não precisa ter a configuração final disso. E o próprio fato de não terem as vacinas não é impeditivo para que você tivesse a própria concretização do contrato e o repasse de recursos. Basta ver o que aconteceu no caso da Global. Global, uma empresa que fornece medicamentos, foi contratada pelo Ministério da Saúde na época de Ricardo Barros, da mesma forma, contra os pareceres técnicos, contra todos os sentidos, era uma intermediária que oferecia preços diferentes do fornecedor original, que era um grande enfim, laboratório farmacêutico, e foi feito o pagamento antecipado, esse dinheiro nunca voltou para os cofres públicos, os remédios nunca chegaram. Então, isso mostra bem uma espécie de modus operandi que tem em torno do Ministério da Saúde, um orçamento gigantesco, uma interferência política brutal, especialmente de partidos vinculados àquilo que é chamado de centrão, e esquemas de drenagem de dinheiro. Não vai ser o primeiro escândalo, não vai ser o último, infelizmente. É preciso botar muita transparência e criar novas normas de compliance, enfim, para que a gente possa garantir que esse recurso minimamente seja respeitado, porque ele faz falta lá na ponta para quem está precisando do SUS. O duro é isso, né, senador? A gente pensar tanta gente que morreu à espera da vacina. Juliana, quer perguntar alguma coisa a respeito de CPI? Quero saber, quero saber como é que está a expectativa, senador, e como é que está a sua preparação para o depoimento do servidor do Ministério da Saúde amanhã, do Roberto Dias. A gente vem fazendo uma análise intensiva dos dados de empresas e conexões entre pessoas para que a gente possa ter isso ativo. É importante a gente saber quem são os responsáveis pela indicação e pela permanência do Roberto no cargo. Ele já confirmou a reunião e as negociações com essa turma da Davatt. Ele nega, claro, o pedido de propina. A gente tem que fazer uma análise mais aprofundada da sua movimentação financeira, a gente tem que entender se ele é compatível com o servidor no nível de carreira que ele tem. É uma figura importante nesse tipo de processo, mas o depoimento em si, como eu disse no começo da conversa, muitas vezes não traz grandes informações.
É preciso ter os dados das quebras para aí sim poder confrontar e trazer a verdade dos fatos. E para o depoimento de hoje da servidora da saúde, né? Ela tem alguma responsabilidade? O que será apurado hoje com ela, senador? Na condição de fiscal de contrato, ela autorizou o pagamento dos 20 milhões de dólares antecipados, mesmo com a ressalva de que o conteúdo daquela invoice, né, daquela espécie de nota fiscal, não era correspondente ao que estava no contrato. A empresa indicada para receber o recurso não era a empresa que estava no contrato. Você tinha a previsão de pagamento antecipado, que também não estava adequadamente colocado no contrato. Então, ela fez tomou uma decisão de impacto relevante, uma vez que esse pagamento poderia ter sido efetivamente executado e o Brasil nunca ter recebido vacinas daquele fornecedor. É preciso que ela esclareça o porquê, com quem ela conversou, quais foram as interferências políticas. Eu espero um depoimento que não seja de longa duração e que possa retratar, enfim, a realidade do que essa servidora ouviu para poder tomar essa decisão incompatível com a média para esse tipo de caso. Antes até do depoimento, vocês devem votar alguns requerimentos, né? Tem sempre aquela reunião de segunda-feira. Queria saber o que rolou ontem nessa reunião. Vocês devem votar? Devem votar mais requerimentos de quebra de sigilo? Aquelas quebras de sigilo aprovadas, elas já estão chegando nas mãos dos senadores? O que tem de novidade? Conta aí pra gente os bastidores um pouquinho, senador. A gente deixou a reunião presencial para hoje, né, desse grupo majoritário da CPI. Ontem acabou não acontecendo. A gente já tem alguns dados de quebras que estão chegando, a gente está reforçando a equipe de análise, são servidores da Polícia Federal, Receita, Tribunal de Contas da União e agora mais recentemente solicitado pessoal do MPF, né, do Ministério Público Federal. Mas ainda assim, é muito dado e pouca gente trabalhando nisso. A gente precisaria de mais pessoas para poder dar a velocidade que a CPI exige. E vamos ter, sim, votação de novas quebras de sigilo. Eu preciso entender melhor as interações entre esses personagens, porque, no final das contas, o que a gente está apurando aqui, ações e omissões do governo federal, significa por que o Brasil não fez o que o resto do mundo fez. Quando você vai para os cálculos apresentados pelo professor Pedro Alau, a gente vê que se a gente tivesse adotado a conduta dos outros países, a média mundial, nós teríamos mais de 300 mil vidas salvas. E a gente não fez isso. Por que a gente não fez? Foi só ignorância, incompetência, estupidez ou também tem interesse financeiro? Também tem corrupção nisso? Infelizmente, essas duas vertentes parecem se confirmar. A gente já confirmou a existência de um gabinete paralelo de aconselhamento totalmente anticientífico, totalmente esquizofrênico, para usar uma palavra mais forte. E, do outro lado, agora a gente começa a avançar na atuação de empresas e de personagens que são já ligados a escândalos de corrupção e de não prestação de serviço. Vamos aprofundar isso. A gente espera até agora a leitura do pedido de ampliação do prazo, ou seja, da prorrogação da CPI, para que a gente possa analisar essas quebras, ter novas quebras de depoimentos e, ao final, ter um retrato desse quebra-cabeça trágico do que aconteceu no Brasil. Os trabalhos começam agora às 9 horas, né, senador? Isso, então, a gente começa agora, provavelmente com uma breve sessão administrativa e depois depoimentos. Tá certo. Senador, agradeço demais a sua entrevista, a sua disponibilidade de nos atender aqui um pouco antes de assumir os seus trabalhos lá na CPI. Um bom dia e um bom trabalho. Bom dia para vocês, parabéns de novo pela qualidade do trabalho que vocês estão prestando. A imprensa livre tem uma função fundamental na manutenção da democracia, mais ainda no momento que a gente vive. Um abraço aí, boa semana para todos.